Como será que foi a repercussão na Espanha da contratação do Lucas Paquetá pelo Flamengo? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui no Bora Hablar Espanhol. E aqui eu vou trazer textos para você em espanhol do que está sendo repercutido do Brasil no exterior. E aqui chegou a vez de eu comentar essa que está sendo a maior contratação da história do futebol brasileiro. Mas não fique triste se você não é Flamengo. Você pode também, comenta aí o que você gostaria de ver, de entender como é que está sendo a repercussão no exterior. Como é que será que a gente está sendo visto lá na Espanha? Aqui eu estou trazendo aqui o veículo Marca da Espanha e vamos trazer aqui a informação. Eu vou também, o meu objetivo é entenda cada vez mais o espanhol. Então a gente vai ver aqui algumas expressões e eu vou desglossar, ou seja, eu vou analisar com você aqui, ó. Vou te explicar como é que está sendo visto, como que está sendo essa matéria e também quero, através disso, fazer você entender melhor o espanhol. Então, se você é flamenguista, aproveita, já se inscreve aí no Bola Brás Espanhol. E se não é, se inscreva também. E se não gosta de futebol, comenta aí o que você gosta, porque eu vou trazer informações para você, para a gente debater aí textos em espanhol. O que você achou dessa ideia? Então aqui vamos começar pelo título, ó. El Flamengo de Felipe Luis romperá la banca por Paquetá. Romperá la banca é abrir os cofres, entendeu? Então, ó, regressará ao bicampeão de la Libertadores e Brasileirão desde el West Ham a cambio de 42 milhões e desbanca a Gerson como el fichaje mais caro na história de futebol brasileiro. Aqui, ó, eu já tô vendo aqui um erro. O Flamengo não é bicampeão da Libertadores. E não é nem em sequência, né? O Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Então aqui, ó, o veículo Marca já tá cometendo aqui uma gafe. Mas vamos ver o que mais que eles vão falar aqui da gente. Será que eles estão realmente acompanhando o futebol brasileiro? O europeu só se preocupa com a Europa, né? Ó, então, outro detalhe aqui para eu falar, ó. Aqui, ó, desde. Isso é para trazer origem, tá? É como se fosse assim, ó. Vai voltar ao bicampeão da Libertadores, que não é tetracampeão. E Brasileiral, ele fala Brasileiral, né? Faltou um tio aqui, porque Brasileirão, Brasileirão, não tinha que traduzir. Do West Ham em troca de 42 milhões. E vai desbancar o Gerson. Ou seja, vai superar o Gerson como é fichaje. Fichaje é contratação mais caro da história do futebol brasileiro. E aí, continuando aqui, a gente vê, ó. Você vê que a matéria é de hoje, 21 de janeiro de 2026. Então já dá um like aí, porque para mim é difícil até gravar, porque eu tenho filhos pequenos. Se você já segue aí, você deve saber, é muito barulho dentro de casa. E ó, de um tempo a esta parte, El Brasileirão ha emergido como um actor inesperado que está alterando o flujo normal en el mercado de fichajes. O CH tem tchá, esse som, não é fichaje, não, tá? Fichajes. Já no solo vendem por quantidades astronômicas. Também estão invirtiendo umas quantidades nunca antes vistas que les han convertido em el dominador absoluto de la Libertadores. Então aqui está dizendo que o Brasil, ó, já está dominando a Libertadores, investindo uma quantidade de cifras, né, que nunca foi vista antes. Aí el Flamengo de Felipe Luis es el rey y romperá la banca para traer de vuelta a Lucas Paquetá desde el West Ham, que já ha dado anunciado que ambos clubes han alcançado um acordo e han dado permisso ao brasileiro, né? Lembrando que o L se pronuncia, a gente tem mania de fazer o L com som do U, mas aqui é al brasileiro, não é ao, né? Meu nome é Alcaires, mas em espanhol Alcaires. Então, al brasileiro, para que passe reconhecimento médico. O R também roda. Reconhecimento
médico. Ou seja, tá faltando fazer o exame médico, que é o reconhecimento médico. E aqui, ó, aqui um texto em inglês. O nosso objetivo é falar em espanhol, então eu não vou entrar nesse mérito aqui. E ó, semanas atrás, Cruzeiro havia convertido a Gerson, se marchou de Fla. Se marchar é ir embora, tá? Então ele foi por 25 milhões. E uma curiosidade, né? Se fosse argentino, eu estaria falando 25 millones. Millones. Mas eu falo com um acento da Espanha. En el fichaje más caro en la historia del fútbol brasileño, tras poner 27 milhões em cima de la mesa para sacá-lo del Zenit. Então aqui, ó, o traz é após, tá? Então, desbancou o Vitor Roque, pelo que o Palmeiras havia pagado 25 milhões tão solo 6 meses antes. Pero a pesar de venir de conquistar el doblete de Libertadores e Brasileirão, aqui ó, o espanhol ele tem uma expressão que é o doblete. O que é o doblete? É conquistar dois campeonatos. Então aqui o Flamengo realmente conquistou o doblete, porque ele conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2025. E aí, quando um jogador faz 2 gols, a gente não tem essa expressão em português, né? A gente usa a expressão hat-trick, porque é uma expressão inglesa, de quando o jogador faz 3 gols. Mas no espanhol tem o doblete. Quando o cara faz 2 gols, é doblete, né? É o T, como costuma falar o nordestino, né? Porque se a gente fosse falar, por exemplo, no sotaque carioca, seria doblete. Mas esse t é o som do CH. Fazendo isso, ó, eu estou explicando aqui e estou trazendo explicações de espanhol, né? Porque é interessante a gente saber também como é que a gente está sendo visto lá fora, né? Porque o Flamengo, ó, a destroçada no mercado, invertendo 41 milhões, na verdade foi 42, né? Para firmar a um Paquetá que em enero de 2019, aqui o ACE está errado, tá? É que em enero de 2019 saiu rumbo ao Milan por 38 quilos. Aí você vai pensar, poxa, mas o Paquetá, mas o Paquetá ali tá mais gordinho, ele não pesava 38 quilos. Isso aqui é uma expressão, tá? Quilos queres dizer milhões. Então, milhões de euros, por supuesto. Então aqui, ó, ele saiu rumo ao Milan por 38 milhões de euros. E o Flamengo noticiando 35, né? Então aqui talvez tenha sido até a cifra exata. Lo cierto que se supone casi la metade del precio que según se informó desde Inglaterra en su momento. Da Inglaterra, desde Inglaterra en su momento. Estuvo dispuesto a pagar el Manchester City para ficharlo. O preço que o Flamengo está pagando é quase que o City chegou a oferecer, né? Uma operação que, sin embargo, se acabou truncando, ou seja, ela não foi realizada, ela ficou, né, presa, uma vez que se desataram as acusações que señalavam a Lucas Paquetá. Vamos ver, que señalava a Lucas Paquetá como implicado. Em um caso de apuestas que ele ha perseguido durante os últimos tempos. Aí. Aqui, ó. Isso aqui eles trazem até uma cena, né? Que foi quando o Paquetá tomou o amarelo, ele estava muito baqueado, né? Por causa dessas questões das acusações de apostas. E aí ele começou a chorar, né? Se echou a llorar. O argentino fala chorar. Agora vamos continuar. O Lucas ha dejado claro que por motivos personales y familiares desea regresar a su casa y comenzar de nuevo después de haber sido absuelto. Absuelto é absolvido. Em julho de 2025 de los cargos de mala conducta. Cargos é as acusações, né? Que tardaram, que demoraram 2 anos em resolver-se. É difícil. Resolver-se. Una situación que le causó una tensión mental significativa, a pesar que el club hizo todo lo posible para convencer a Lucas de que se quedara. Ou seja, o West Ham queria que ele ficasse, mas ou seja, o Paquetá
Paquetá se ha mantenido firme em seu desejo de marchar-se. Então, o que o Paquetá fez? Ele falou com o West Ham: quero marchar-me, quero sair, quero ir-me. Ir-me, embora seja o verbo ir, quer dizer também isso, quero ir embora. Por ello, ou seja, pelo Paquetá, el entrenador e el clube han accedido a regañadientes. A regañadientes é como um amigo meu costuma dizer: aceita que dói menos. É quando, ou seja, é quando a pessoa não queria ir, ficou convencida, né? Ficaram resignados, né? Não queria aquilo, mas acabaram aceitando o que não queriam. A aceitar sua solicitude de traspasso. Traspasso, transferência. É o que dizia aqui o comunicado. E el mediapunta brasileiro, ou seja, o meio atacante, né? Internacional com a canarinha, fazendo a referência aqui ao Brasil, e utilizando até uma palavra aqui em português, porque o NH não existe no espanhol. Em 61 ocasiões, não se ha escondido a la hora de expressar el caballo que ha vivido desde entonces. Por ello, a escasos meses de entrar em seu último ano de contrato em Londres, Flamengo puso em marcha a maquinária para iniciar negociações com West Ham, condenado a vendê-lo. Por que condenado? Porque diante da vontade do atleta não restou alternativa para o West Ham, mesmo estando numa delicada situação, né? Porque está enfrentando aí o perigo do rebaixamento na Copa da Inglaterra. E para Flamengo, desde luego, supone uma intervenção de muitos quilates, que não hace mais que reforçar seu objetivo por repetir a exitosa campanha lograda el curso passado, sobretudo por sua polivalência para desempenhar-se en el doblete pivote, media punta, ambos costados e incluso como falso 9. Aqui ele está dizendo que as posições que o Paquetá sabe desempenhar. É o Coringa perfeito, né? Para quem pensava que o Coringa era um outro, comenta aí qualquer outro Coringa. O Flamengo tem agora realmente um verdadeiro Coringa, vamos dizer assim, com todo respeito ao anterior, né? Porque ele faz mais posições. Ó, doblete pivote. O doblete pivote é o quê? Ele é o dupla de volante. A volância, né? Ambos costados, ou seja, são os lados, joga dos dois lados. Ahora bien, está el nível com el que cuenta Felipe Luis em todas essas demarcações que não vai a ser sencillo darle cabida a todos. Bendito problema, diria alguno. É que o problema fácil, né? Com vários craques aí para ver qual que vai escalar. Uma realidade que preocupa Sudamérica. El fichaje de Paquetá por Flamengo não é mais que a confirmação de uma realidade que leva anos preocupando o futebol sudamericano. E é que mientras en el resto de ligas se ven obligadas a vender sus mejores activos a preço de saldo, el Brasileirão é cada vez mais poderoso. Prueba de ello es que han conquistado las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores. Y durante este período se han completado los 10 fichajes mais caros en la história del futebol brasileiro. Então, o que você achou disso? O que você achou? Aprendeu comigo aí a adquirir mais vocabulário? Aprendeu coisa que não sabia em espanhol? Vamos seguir aí. Quer ver outros temas também que eu comente? Não falei do seu time? Comenta aqui qual é o seu time do coração. Vou ter o maior prazer cada vez mais trazer aí a imagem, né? Como é que está a imagem do Brasil lá fora. E trazendo textos, e através dos textos a gente vai adquirindo mais vocabulário. Então é isso. Um grande abraço, ansioso para ver os seus comentários. Marca aí o seu amigo e vamos nessa. Um grande abraço, até mais.